Bom dia a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que atualiza a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, criando a figura do seu gestor executivo, que se pretende seja promotor, orientador e coordenador deste projeto. Este diploma será apresentado em maior detalhe no final do briefing pela Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Foram aprovadas duas propostas de lei a submeter à apreciação da Assembleia da República, relativas ao combate à elisão fiscal, designadamente através do estabelecimento da obrigação de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira de determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal e de regras contra as práticas de elisão fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do mercado interno, no que respeita a assimetrias híbridas com países terceiros. O Sr. Ministro de Estado e das Finanças terá a oportunidade de explicar em maior pormenor estas duas propostas de lei. Foi ainda aprovada a proposta de lei a submeter à apreciação da Assembleia da República relativa ao exercício de direitos dos acionistas de sociedades cotadas, no que se refere aos incentivos ao seu envolvimento a longo prazo, tendo como objetivo colmatar insuficiências no governo das sociedades cotadas na União Europeia, reforçando determinados direitos dos acionistas e procurando incentivar o envolvimento destes na gestão das sociedades, com foco no longo prazo e na sustentabilidade. Por fim, o Conselho de Ministros aprovou o Decreto-Lei que altera o procedimento da certificação eletrónica de micro, pequenas e médias empresas, concretizando a medida iSimplex, certificação mais simples, com o objetivo de evitar que estas empresas sejam impedidas de adquirir e manter o seu estatuto devido a critérios estritamente procedimentais, eliminando os efeitos retroativos da revogação da certificação e da sanção acessória que as inibia de obterem nova certificação. Passo agora a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Muito bom dia a todos. De facto, hoje fizemos uma alteração à Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, com o objetivo essencialmente de, passados 2 anos da aprovação desta estratégia, afinar aqui alguns dos mecanismos previstos na estratégia para capacidade de resposta individual a cada uma das pessoas abrangidas e nesta situação, também com a necessidade de ter aqui uma capacidade de articulação mais operacional de todas as entidades envolvidas e com responsabilidade nas respostas dadas às pessoas em situação de sem-abrigo. Com esta alteração, criámos a figura do gestor executivo da estratégia, que passará a estar dependente diretamente de mim em termos orgânicos e com uma grande capacidade, no fundo, de implementar soluções e respostas, por um lado, ao nível do alojamento temporário e de emergência, portanto, fazer uma identificação das necessidades de uma forma mais local, em articulação com os municípios, que permita também identificar exatamente as necessidades de resposta que temos, também com novos modelos que têm surgido e que estão a ser implementados e que também terão um enquadramento do ponto de vista de financiamento e de apoio público, nomeadamente através do Housing First. Portanto, aqui o objetivo, por um lado, é uma maior capacidade de resposta rápida às situações detectadas, um maior acompanhamento das situações individuais de cada pessoa, nomeadamente com algumas medidas que estamos a implementar, quer através de uma plataforma informática para acompanhamento e sinalização das pessoas em todos os momentos, para sabermos exatamente em que situação se encontram e por parte de que serviços já tiveram capacidade de resposta, por um lado, e depois também garantir uma maior articulação e integração com proximidade de quem tem capacidade a nível local de resolver os problemas, aqui também com as câmaras municipais. O gestor das estratégias terá assim também esta responsabilidade, de facto, de ter respostas mais individualizadas a cada uma das pessoas, portanto, focar muito a estratégia na ótica da resolução concreta da situação de cada uma das pessoas e da articulação das várias entidades que estão envolvidas também na capacidade de resposta para estas situações. Também passamos a integrar no âmbito da Comissão de Acompanhamento das CCDR, que tem aqui um papel fundamental também a nível de identificação de mecanismos de financiamento destes mecanismos de apoio para as pessoas em situação de sem-abrigo. Esta revisão da estratégia tem também uma grande preocupação de foco em medidas muito operacionais e muito concretas, nomeadamente que garantam que as pessoas em situação de sem-abrigo são incluídas em muitas das medidas de apoio ao emprego, de proteção social,
que muitas dessas pessoas estão excluídas por não fazerem parte do padrão e da normalidade típica das situações que muitas vezes estão previstas legalmente e, portanto, aqui o objetivo também é corrigir estas situações e sempre que é identificada uma situação, ter essa capacidade rápida de resposta, permitindo que temos para cada uma das pessoas uma resposta individualizada. É essa a grande preocupação e o grande foco para, principalmente, também responder a esta necessidade que temos de integrar e de criar as condições para que as pessoas tenham uma resposta nas várias dimensões da sua vida, quer a nível da saúde, quer a nível da formação, quer a nível da habitação e do alojamento, e também trabalhar a nível da prevenção para também prevenirmos e garantirmos que as pessoas têm cada vez mais condições também para não entrarem nesta situação. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Muito obrigado e muito bom dia também a todas e a todos. Só para realçar a importância do conjunto legislativo que hoje foi aprovado em Conselho de Ministros e que promove medidas muito significativas de combate à elisão fiscal e ao aumento da transparência do governo de empresas cotadas em bolsa. Estas iniciativas que têm em vista o melhoramento do funcionamento do mercado interno e da gestão das empresas na sua relação com os seus acionistas são de uma importância crucial para a transparência e devem ser vistas no contexto de outras medidas já tomadas no passado recente sobre matérias de branqueamento de capitais e combate ao terrorismo. É evidente que são matérias distintas, eu só as estou a pôr aqui em contexto. Nas medidas de combate à elisão fiscal têm duas dimensões. Uma que incide particularmente sobre as exigências de reporte e que se colocam sempre que forem identificados riscos potenciais de evasão fiscal. E estes riscos e estas exigências de comunicação são absolutamente essenciais e devem ser assumidas por todos os agentes intervenientes nestas relações. Esta medida que transpõe uma diretiva da União Europeia é particularmente importante nos mecanismos de controle fiscal transfronteiriços, que são agora transpostos pela primeira vez para o ordenamento jurídico nacional, mas não se resumem a eles. São princípios que, do ponto de vista da obrigatoriedade da comunicação, se sustentam nos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e nós consideramos muito relevantes para o bom funcionamento do mercado interno. A segunda diretiva, ainda nesta dimensão da elisão fiscal, tem a ver com aquilo que é designado por assimetrias híbridas com países terceiros e tem como objetivo principal o controlo de situações que potenciam a duplicação de deduções com impacto fiscal e o planeamento fiscal que está associado a tirar partido de diferenças entre as jurisdições fiscais que ainda hoje se colocam na União Europeia. Estas duas medidas fazem parte do trabalho muito aprofundado que a OCDE, com o apoio político do G20, tem vindo a desenvolver nestas áreas da harmonização e do controlo e combate à elisão fiscal e são da maior importância para o país. No caso concreto da segunda diretiva, ela terá seguramente um impacto
relevante na capacidade de receita fiscal dos países e em particular também de Portugal, no sentido de que limita a erosão da base fiscal proporcionada por estas diferenças entre jurisdições fiscais. Finalmente, a terceira proposta de lei que foi hoje aprovada, que tem então a ver com questões de governação societal, em particular na relação entre os acionistas de sociedades cotadas, direitos dos acionistas de sociedades cotadas, é um incentivo ao envolvimento dos acionistas dessas sociedades na governação das empresas, resulta de lições que tirámos e continuamos a tirar dos anos de crise financeira que vivemos no início dos últimos 10 anos, portanto, a partir de 2007, e da assunção de riscos não informados por parte dos acionistas destas sociedades, que depois tiveram como resultado perdas muito significativas desses mesmos acionistas. O reforço da transparência na governação das sociedades tem essa grande virtude, que é que as decisões são tomadas de forma mais informada e por todos aqueles que, em última análise, serão responsáveis por essas mesmas decisões. E, portanto, foi isto hoje. Obrigado. Muito obrigado. Estamos disponíveis para as vossas questões. Muito boa tarde. Pedro André Esteves, da RTP. Tenho uma questão para o Sr. Ministro das Finanças que não tem necessariamente que ver com esta medida, tem que ver com o orçamento do Estado e a questão do aumento das pensões, que já é dado adquirido pelo Governo, que vai acontecer, o aumento de 10 euros. A minha pergunta ao Sr. Ministro é se esse aumento vai acontecer também ao longo da legislatura, porque uma das propostas à esquerda, nomeadamente do PCP, era de que cada ano houvesse um aumento de 10 euros de pensão, portanto 40 euros no final da legislatura. E eu pergunto se confirma essa perspectiva. O Orçamento de Estado neste momento não está na esfera do Governo, está na esfera da Assembleia da República. Eu compreendo o interesse, mas não é a matéria que vamos tratar neste briefing do Conselho de Ministros. Não sei se tem mais alguma questão. Ora, bom dia. Uma questão para a Sra. Ministra do Trabalho. Relativamente à questão da estratégia do sem-abrigo, esta figura do gestor executivo, como é que se vai relacionar com a figura do coordenador, de Henrique Joaquim, que já existe? Ou seja, Sra. Ministra do Trabalho? Não, esta figura é exatamente o coordenador. É o coordenador. Eu tinha percebido se eram duas figuras não. Ou se era no fundo a regulamentação da própria figura. É exatamente, a criação jurídica através no fundo também garantindo através da alteração da estratégia que definimos a forma de coordenação e de articulação com todas as entidades, garantindo exatamente aqui uma maior capacidade de articulação e de resposta rápida aos problemas que são identificados em cada um dos conselhos. Portanto, permite, no fundo, a própria alteração também regula a forma de coordenação e de exercício da função do coordenador, do gestor executivo Henrique Joaquim, que penso que toda a gente conhece pelo percurso que tem tido ao longo da sua vida nesta missão de combate à pobreza e de inclusão das pessoas em situação de sem-abrigo, e portanto também aqui uma figura que nos dá esta confiança e credibilidade em relação ao trabalho que vai ser desenvolvido. Para a Sra. Ministra, o relatório do Tribunal de Contas que a Segurança Social foi lesada na venda de imóveis para a Câmara de Lisboa. Sra. Ministra do Trabalho. Apesar de não ser objeto nem hoje da reunião com os ministros, nem desta conferência, aqui queria só realçar e ressaltar que as operações realizadas pela Segurança Social e concretamente pelo IGF-ISS cumpriram a missão que
que tem acometido de interesse público nas suas várias dimensões. Em termos de missão de interesse público de rentabilização do património, ela foi completamente cumprida, do ponto de vista de rentabilização de património que tinha deixado de ter uso, e portanto essa também tem que ser uma preocupação de todos nós, garantir que há uma rentabilização do património sem uso, e foi isso que foi feito, nomeadamente recorrendo aos mecanismos também legais previstos de avaliação por parte de entidades externas independentes sobre os valores da avaliação, e as operações foram feitas com base exatamente no resultado de 4 avaliações independentes externas que foram feitas sobre os imóveis e, portanto, respeitaram completamente também aqui a preocupação de rentabilização do património da Segurança Social. Por outro lado, também cumpre um objetivo que é um objetivo de política pública e fim público, que é precisamente também responder às necessidades que temos de habitação, e também aqui a Segurança Social a cumprir este seu duplo objetivo através desta operação que concretizou, penso que foi essa que me perguntou em concreto relativamente à Câmara de Lisboa e ao programa para a habitação acessível. Já agora também referir que não foi identificado por parte do Tribunal de Contas qualquer ilegalidade. Aliás, todas as operações tiveram o visto prévio do Tribunal de Contas e, portanto, penso que aqui quero só reiterar a importância e o interesse público das operações realizadas, precisamente porque responderam a 2 grandes princípios e valores. Por um lado, rentabilização do património e segurança social e garantia que ele tem retorno para o sistema, e, por outro lado, garantir também aqui o fim público e a persecução deste interesse público de todos, que é a habitação. Não havendo mais questões, muito obrigado a todas e a todos.